Olá, boa noite. Boa noite, Charles. Boa noite para todo mundo que está em casa assistindo a gente. Bom, hoje eu estou muito feliz de ter aqui nessa edição uma convidada especial, que é a Andrea Midori Simão. Ela é roteirista formada em audiovisual pela USP, chefiou salas de roteiros de séries para Netflix, HBO, TV Cultura, Discovery Kids, Fox, Nickelodeon e History Channel. Recentemente, ela foi co-criadora e chefe de roteiro da série Temporada de Verão, que estreia em 2021 na Netflix, e atualmente é chefe de roteiro para uma série que estreia na HBO Max, cujo título ainda está sob sigilo. Andréia, boa noite. Oi, Luísa, boa noite. Oi, Tudo Charles, bem com boa você? noite. Estou feliz que você está aqui com a gente, né, num fuso diferente. Sim, E, obrigada a e vocês pelo convite. Obrigada, imagina. Luiz e o Miss, que eu gosto tanto, tenho um carinho muito grande pelo Miss. Ai, gente, o Miss é unanimidade, né? Todo mundo é apaixonado pelo museu e a gente está aí na expectativa, né, de poder voltar a frequentar o museu como antes, enfim, fazer todas as aulas Putz, presenciais, né? pois é. Porque Minha primeira aula é de História da maravilhoso. Arte foi no Ah, Miss. Eu tinha olha, 17 anos tentando saber o que eu queria ser da vida. E saí lá de Diadema para ir no Miss ver uma aula de História da Arte. Muito carinho. Depois meus curtas passaram lá. Adoro perfeito, Miss. perfeito. Que Vamos passe logo falar. isso. Com certeza. Vamos falar sobre a sua trajetória, então. Conta pra gente desse seu processo no audiovisual, como que você descobriu que você queria ser roteirista? Então. Eu fiz primeiro arquitetura, então eu fiz, quase a faculdade inteira para perceber que não era isso que eu queria. Aí eu mudei para audiovisual, era o primeiro ano desse curso, né? Antes era rádio, TV e cinema. Eu entrei querendo direção de arte, nada a ver. Mas eu fui curtindo as aulas de roteiro pra caramba. E meu professor mesmo falou para mim: "Meu, você tem que seguir essa área e tal", e eu vi que eu estava entre a escolha do visual e do conteúdo ali, me deixou bem angustiada, mas eu hoje fico feliz de ter escolhido o conteúdo, gosto muito. Que massa! Então você fez arquitetura, você fez audiovisual e Fiz com depois. especialização em roteiro, eu já tinha essa coisa de se Boa. especializar em roteiro e edição. Eu fui no começo da minha carreira editora. Isso Aham. me ajuda muito até hoje a eu enxergar o design das cenas, o ritmo da cena, cortar cortar cenas, começar num ponto interessante, terminar num ponto interessante. Eu acho que ajuda bastante eu ter tido essa experiência de como editora. Ah, eu tive também. Foi meu primeiro estágio. Eu era Ah, montadora. foi meu primeiro Ah, estágio também. Depois de eu ser expulsa do estágio de produção, porque eu não conseguia atender o telefone direito, dizendo o nome do programa de televisão que eu trabalhava. É maravilhoso. muito bom, Ai, né? Edição, eu acho que é a base para muita coisa, ajuda muito. nossa, eu tentei também produção uma época, porque, enfim, né? Foi o estágio que me deram, né? No começo É onde a todo gente mundo topa começa. qualquer coisa. Uhum. Mas é Mas aí, difícil, assim, precisa ter é um dom específico, né, que muito normalmente as pessoas específico. que escolhem a arte, assim, não tem muito, né, o dom Total. da organização e tudo. Total, eu tinha que calcular quanto que cada um ia ganhar, e aí, tipo assim, era animação, então eu tinha que calcular por frame. Gente, era um terror aquilo. A Eu fiquei quarenta animação e cinco ainda é dias outra. só, e aí É. depois não rolou. Bom, já Ai, temos isso gente, em que comum. massa. Sim, total. E aí, então, você começou com edição, aí você foi pro roteiro. Fui. Fui fazer Cocoricó na TV Cultura. Ah, maravilha. Agradeço muito quem me deu essa oportunidade lá, porque é um programa super era, assim, na minha época já muito legal eu ter tido essa oportunidade, mas eu digo hoje que eu comecei bem crua, muito crua mesmo, sem muito saber o que eu estava fazendo ali na época.
Então, já comecei fazendo Cocoricó, fiz muitos anos, aprendi bastante lá, fiz várias fases do programa. E depois, nossa, faz tanto tempo que eu não consigo nem contar cronologicamente, mas eu fui trabalhando como roteirista, fiz concursos de roteiro Perfeito. em vários lugares, fiz curtas meus que ganharam prêmios de roteiro e tal, e Maravilha. fui indo até pegar a chefia de roteiro, que é onde eu trabalho bastante agora nessa função. Já fiz bastante chefias de roteiro. Já faz um tempo que eu não trabalho como roteirista só. A última vez foi no 3%, né? Lá no 3%. Que eu fiz trabalho de roteirista. E de resto eu tô aí como chefia de roteiro, que é um pouco diferente de roteirista, assim. Mas que claro, é o mesmo núcleo, a mesma base, né? Com certeza. Os alunos, assim, aqui no MIS, né, a gente tem vários cursos, né, de roteiro, e os alunos costumam ter essas dúvidas, né, de como que funciona uma sala de roteiro, enfim, quais são as funções e tudo mais. Então, eu queria que a gente conversasse sobre isso, no sentido de, assim, depois que você já... Eu não sei se você chegou a fazer assistência em sala ou não. Cara, não. Eu Não. também não E fiz. assistência é um assunto que eu gosto de falar muito. Quando eu comecei nem tinha isso. Na real, quando eu comecei não tinha nem sala de roteiro. Então era aquela coisa do roteirista escrever sozinho e tal. Aí surgiu essa de sala de roteiro. Eu, desde da minha primeira sala, eu sempre quis ter assistente em sala, porque eu acho super, super importante. E ainda bem que hoje essa profissão tá deslanchando, né? Tem cursos legais aí, a Andréa Iag está lançando o curso dela hoje sobre assistência de roteiro, muito legal. Eu acho um ótimo lugar para começar. Mas não necessariamente é o único lugar para começar, porque como a gente estava falando de produção, que tem gente que tem ou não tem o dom da organização, o assistente é um roteirista que tem que ter o dom da organização. Então, às vezes, o roteirista não tem. E não precisa ter como roteirista, e sim como assistente precisa. Então, isso é uma das maneiras de se começar, uma maneira muito legal de começar, porém não a única. Para quem já tentou ser assistente, não conseguiu, como eu e você não conseguimos. A gente nem teve a chance. De seguir na produção e falar, pronto, acabou para mim. Também não é assim, não acredito que seja assim. Perfeito, perfeito. Mas eu respondi sua pergunta? A pergunta não, respondeu. Bom, aí a gente tem, então, né, essa estrutura do assistente, né, dos roteiristas, né, da sala, que aí podem ser mais ou menos experientes, né? A gente geralmente tem um mix ali. Sim. E então a gente tem essa chefia da sala, né? E eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre essas... sobre as responsabilidades, né? Qual que é o papel, então, de uma chefe de sala? Tá, eu vou detalhar um pouquinho mais as outras funções, porque pelas outras dá para entender a função do chefe também. O que faz um assistente? Assim, para mim, como chefe, o que faz um assistente? Ele vai organizar a vida de todo mundo. Quem é esse todo mundo? Sou eu, a chefe, os roteiristas ali, que você falou muito bem, Luísa, tem um mix, às vezes a gente separa em roteiristas sêniores e roteiristas júniores, às vezes não dá esse nome, mas estão ali, a gente sabe quem são. E o que esse assistente faz? Vai organizar a vida para que a gente consiga entregar todos os roteiros no cronograma certinho que a gente tem que seguir. Ele vai organizar o que a pessoa vai fazer de manhã, o que a pessoa vai fazer de tarde, qual é o nosso objetivo da semana, porque você imagina, a gente entra em sala para construir uma série, às vezes do zero, ou às vezes a partir de uma bíblia de venda, que é muito diferente de uma bíblia que funciona em sala. Bíblia de venda é um documento, para quem não sabe, um documento que vai para o mercado dizendo o que é aquela série. Muito resumidamente, e às vezes não tão com um estudo muito profundo de
dramatúrgico do que é necessário para aquela série realmente florescer. Tem ali um início de coisa. Então a gente entra numa sala sem ter muito e precisa sair daquilo lá com 10 episódios de 30, 8 episódios de 1 hora, às vezes 26 de 15. É bastante coisa que a gente precisa organizar para conseguir entregar esse volume de material, né? Então, o assistente vai organizar a sala para que tudo isso funcione bem. O roteirista vai seguir esse cronograma estipulado pelo assistente e as direções que o chefe de roteiro dá. São direções narrativas, estéticas, para concluir aquela história. Não sei, está muito resumido, talvez? Não, tá ótimo. E aí tem o lance, né, de a gente, do chefe, né, fazer essa distribuição, né? Então, quer dizer, quem que vai escrever cada episódio, né? E depois, sei lá, editar, talvez, né, esses episódios, fazer a redação final, né, desse texto. Sim. Agora, você está entrando mais no processo de dentro da sala, né? Como é que a gente faz? Como é que a gente sai desse nada aí, ou desse quase nada, para ter vários episódios escritos, né? Eu sempre começo pela sinopse, como documento que eu entrego para o meu cliente. Quem é o cliente? É a pessoa da produtora que fala comigo e o canal. Isso que eu trato como cliente aqui, vai na minha fala. Eu começo pela sinopse. A sinopse é um resumo da história, ainda não dividido em cena, que conta ali o começo, meio e fim da narrativa, com todos os personagens ali já encaixadinhos. Mas, para eu fazer essa sinopse, eu que sou a louca da estrutura, faço antes uma pré-estrutura, que eu até chamo de pré-escaleta. A escaleta seria uma segunda fase, depois da sinopse, que é o esqueleto que vai dar origem ao roteiro, né? Então, vamos lá. Eu começo escrevendo essa sinopse, mas como eu sou bem... gosto de estruturar tudo, então eu faço uma pré-escaleta para chegar nessa sinopse. Essa sinopse está em forma de conto, que eu chamo assim. Depois a gente tem a fase da escaleta, que é passar essa sinopse já para uma sequência de eventos divididos por cenas, ou seja, por locação, e saber se é dia ou se é noite, e o que acontece lá dentro de maneira bem resumida. E, então, a partir dessa escaleta, a gente faz o roteiro. Eu gosto de fazer uma escaleta V2, que é algo entre essa escaleta que eu disse bem resumida e o roteiro, que é uma escaleta muito bem detalhada, quase faltando só escrever os diálogos. O design de cena tá tudo lá já, eu sei como vai começar a cena, quais são os pontos de virada, a movimentação interna dos personagens naquela cena, sei como vai acabar, tudinho. E por que eu faço essas etapas intermediárias? Porque eu, como chefe, eu quero garantir que a sala não trabalhe em vão. Ou seja, que não faça coisas que vá jogar fora. Eu quero que todo o trabalho nosso seja um trabalho em direção à melhora daquele produto. Para ser em direção à melhora daquele produto, eu faço, como eu digo, contatos com a nave-mãe bem frequentes. Eu dou um passo e mando, tá todo mundo de acordo? Tá, vamos então para o próximo. Porque é muito ruim quando a gente escreve páginas e páginas e, não era bem isso. E a gente... né, desperdiça trabalho, dinheiro, no final das contas, e tempo, né? Então, é esse o processo que eu faço, resumidamente. Dentro desses processos tem idas e vindas, né, da minha mão, eu anoto, mando para o roteirista de volta, o roteirista faz, refaz, tem essas versões internas aí. Mas deu para entender, Luísa, mais ou menos? Claro, claro. Você já sabe, né? Não, mas é bom, mas eu acho bom, assim, que a gente detalhe, né, porque... existe uma angústia, né, assim, de quem está começando, de querer ir logo para o roteiro, né, e a gente fala, não, gente, espera, calma, tem tanta coisa para vocês pensarem antes disso, né, então eu gosto bastante, assim, de trabalhar essa estrutura também. Tem uma pergunta aqui da Ana, como você escolhe a sua equipe? Olha só, é boa essa, hein, Ana? Gostei. É boa.
Eu acho que tem que ser uma equipe diversa, em faixa etária, de cor, de sexo, e o quanto mais diverso, melhor, primeiro. Segundo, eu gosto de gente que respeita prazo, porque senão estamos fritos. Outra coisa, eu vou falar que tipo de roteirista eu gosto em sala, fora isso que eu falei. Roteirista que elogia a ideia do outro em sala, vê os pontos positivos antes de falar os pontos negativos, não fala só essa ideia é ruim, não rejeita sem ter algo para colocar no lugar. Muito bem. Que tenha um ouvido amoroso para a ideia dos outros e que crie no ambiente de sala um ambiente mesmo de fé no olhar do outro e fé na ideia do outro. Porque se eu estou botando minha ideia lá no centro da roda, é porque eu acredito que o olhar do outro vai melhorar a minha ideia, né? Uhum. E, então, eu acho que precisa dessa crença aí para... E eu gosto de gente que realmente acredita que o olhar do outro, que o trabalho em grupo, ali em conjunto, melhora o trabalho. E eu sou bem, assim, eu disse que não, quando eu comecei, não tinha essa coisa de sala de roteiro, né? E quando surgiu essa ideia, e eu torci muito o bico, assim, putz, eu fui escolher ser escritora para poder trabalhar sozinha, agora vou ter que trocar com outros seres humanos, né? Mas hoje eu não consigo pensar que dá para fazer assim. Dá, mas eu gosto muito de fazer os roteiros em grupo e de trocar e tal. Então, eu mudei muito minha ideia. Muito, muito, muito. Também, né? Eu pensava isso há 20 anos, mas, enfim, só para dizer que é natural, né? Quem é escritor curte mesmo uma solidão e tal, e é cansativo para quem é escritor trocar com outro. Eu sei que é. Eu sei que ao fim da sala de roteiro os roteiristas estão cansados, porque o arquétipo do roteirista, a persona do roteirista é a pessoa mais introspectiva e cansa. Mas sai muito melhor. Muito, muito melhor. E acho que essa ideia, né, é tão engraçada, é super difundida, né? Assim, as pessoas falam, ai, mas e o diretor vai mudar a sua ideia? Não é mudar, né? E não é minha ideia, não é ideia do outro. Assim, quando você está ali, né, num processo coletivo, seja uma sala de roteiro ou seja mesmo um filme, né, que você não tem muitas vezes esse outro roteirista, né? É uma questão de fazer o melhor para o filme, né? Fazer o melhor para a série, não é? Essa ideia é minha. Tipo assim, cara, ninguém sabe mais de quem que é uma ideia no final, né? Porque Isso, o ideal é justamente que ela não vai saiba. evoluindo. Uhum. É tão legal quando você joga uma ideia e ela vai se transformando, né? E no fim, realmente você falou, ninguém sabe de quem é aquilo, e pouco importa, na verdade, Pouco né? importa. Todo feedback, na verdade, é assim, né? A gente, depois que troca em sala, alguém vai ler aquilo. E eu, hoje, fico ansiosamente esperando o que a pessoa que leu lá do outro lado achou do documento em questão, né? Seja a escaleta, a sinopse, o roteiro. Porque é muito precioso, né, a opinião do outro sobre o trabalho. A gente tem que encarar com humildade e respeito, né? Sim, com certeza. E me fala uma coisa. Tem batalhas, né? Assim, a gente tem que escolher nossas batalhas, né? Tem umas coisas que a gente consegue mudar, né? Tipo assim, a gente consegue argumentar, a gente consegue falar, olha, isso tá acontecendo no roteiro, vira tal coisa, né? Às vezes você traz ali uma explicação que, enfim, às vezes tem a ver com o arco do personagem, às vezes a estrutura, enfim, né? Mas eu queria entender como que é esse processo para você, assim, às vezes tem coisa que você quer defender, sabe? Você entende a razão de ser daquilo, e aí tem outras que, né, simplesmente tem que falar, beleza, a bola não é minha. Em Quando relação ao volta feedback de um do diretor, por canal, exemplo. de uma produtora, enfim, quando Tá. volta. Como eu tento me calçar
para não passar por situações como essas, que são difíceis. Eu, antes de começar, tento trazer todo mundo junto para discutir qual é o tom dessa série que a gente está fazendo, qual é o ritmo dessa série que a gente está fazendo, qual é a estética narrativa disso aqui. E para isso a gente coloca a sala, normalmente o assistente ou a assistente, para decupar séries que estão por aí, que tenham a ver com a nossa série. E dizer, olha, são X cenas por episódio, são mais ou menos X piadas por cena, são mais ou... Então, para a gente entender qual é a medida aí que a gente está querendo chegar. E colocar as pessoas de acordo com isso. É isso? É mais ou menos isso? Então tá, estamos de acordo. Depois que a gente tá de acordo, todo mundo no mesmo barco da estética narrativa, digamos assim, aí eu vou lá para os arcos dos personagens. Cada personagem contado do começo até o fim da série, o que vai acontecer com ele. Tá todo mundo de acordo? O que vai acontecer com esse carinha aqui, e com esse aqui, e com esse aqui, e com esse aqui? Todo mundo tá de acordo. Aí depois fica fácil, Lisa, porque eu tendo os arcos aprovados e o tom e o ritmo da série aprovados, eu pego esses arcos e meio que fatio eles nos episódios. Estou falando como se fosse fácil, tá? Mas é mais ou menos isso. Fatio eles na quantidade de episódios e tenho ali mais ou menos os episódios já separadamente, quais eventos que tem que ter em cada um dos episódios, sabe? Mas isso é um jeito de eu me calçar para não ter esse tipo de discussão. Não, isso tem que acontecer por causa do arco do personagem, que isso, se a pessoa já leu e já aprovou, é um passo além nessa discussão já, né? Mas claro que isso não derruba 100% esse tipo de conversa aí que você está falando. E eu acho que quando a gente tem muita pesquisa, muito documento já que foi e voltou, fica mais fácil de se embasar assim. E quando você tem as pessoas do seu lado, né? Porque normalmente eu, como chefe de roteiro, discuto sozinha com o cliente. Mas é como eu disse, o cliente às vezes é um canal. E junto de você pode ter o seu produtor executivo te ajudando a defender. Se você colocou ele no mesmo barco, você pode ter seu diretor te ajudando a defender a sua ideia, se ele já está no mesmo barco que você. Então, acho que colocar todo mundo na mesma página é importante para isso. Maravilha. Tem uma pergunta do Lucas. Quais são os elementos fundamentais para uma boa estrutura? Elementos fundamentais para uma boa estrutura de roteiro? É que tá bem ampla a pergunta, né? Eu posso responder começo, meio e fim. Posso responder assim. Mas eu acho que você está querendo saber das etapas, talvez? Você acha isso, Luísa? Ou talvez de alguma teoria narrativa, né, que você use mais, assim, não sei, talvez seja isso também. Olha, eu já participei de sala que segue estruturas fixas bem rígidas, e daí eu, como roteirista, se não sou chefe, sigo a estrutura que o chefe propõe. As duas últimas salas em que eu fui roteirista e que seguiram estruturas muito rígidas, assim, foi o ciclo do Dan Harmon, que separa... É um círculo dividido em 4, com os 4 quadrantes trazendo os movimentos da jornada, assim, mais ou menos. Eu não uso nenhuma dessas, mas já estudei várias e meio que tenho esses aplicativos já instalados e rodando na minha cabeça. Mas eu normalmente não sigo nada assim muito rígido, porque eu gosto de ter cada episódio num formato diferente, trazendo uma estética narrativa diferente e propondo um ritmo diferente quando necessário. Então, eu não gosto muito de seguir, porque eu me sinto um pouco presa, assim, em relação a ritmo e estrutura. Não sei se a gente respondeu.
pergunta do Lucas, mas se não, Lucas, pode perguntar mais profundamente. Exatamente, qualquer coisa você avisa, se era outra coisa que você queria saber. Mas acho que é isso, né? E assim, cada projeto, ele demanda ali, né, uma estrutura ou mais, né? Às vezes é uma combinação ali de duas. Eu gosto muito de trabalhar assim, com duas que eu acho que fazem bastante sentido. Mas é isso, depende do projeto, depende do gênero que você está trabalhando, né? Enfim, depende ali da linguagem. Então, é bom que a gente conheça aí, né? Entenda que existem várias possibilidades de estrutura. Sim, e também, e se o chefe não segue nenhuma, mas você como roteirista quer seguir a sua, o seu modelo, a coisa que te ajuda a te apoiar na narrativa, você é livre para fazer isso na sua casa e tal, né? Eu que dentro de sala não costumo trazer, mas quando eu estou trabalhando com outros chefes que trazem, eu vou estritamente lá usando o glossário que ele usa do método que ele usa e tal. Maravilha. O Lucas falou que respondeu sim. E agradeceu. Eu tô gostando agora que a galera começou a mandar várias perguntas. Ó, Tá. vou fazer na ordem aqui, então. A do Álvaro é a seguinte: quais as forças e os problemas em roteiristas que estão saindo das faculdades de cinema audiovisual? Olha essa pergunta. Como o mercado tem sentido esse aluno que sai querendo ser roteirista? Ai. Tem uma resposta para isso, né? Mas às vezes essa resposta ela não é assim, então, digamos. Ai, meu Deus, tem um texto da Tati Bernardi para isso. Mas olha, que saiu na Folha. Mas então, essa pergunta ela é boa, mas eu não quero generalizá-la. Generalizar todo mundo que sai da faculdade é de tal jeito ou de outro jeito, né? Mas assim, o roteiro tinha um pouco, porque eu acho que agora com a figura do assistente isso mudou um pouco, porque a gente começou a ter vou falar a palavra aqui, hierarquia. Às vezes as pessoas não gostam de falar nem ouvir isso, mas dentro da sala é necessário ter. E com essa hierarquia, eu acho que melhora essa sensação que às vezes o mercado tem, que a pessoa sai já se dizendo, eu sou roteirista, e pá, e não sei o quê, e tá, mas você escreveu o quê? Tá, mas você participou de quantas salas? Tá, mas agora a gente tem lá assistência, roteirista júnior, tudo para aprender. Eu gostaria de ter tido essa hierarquia para eu percorrer quando eu saí, como eu te falei, que eu participei do meu primeiro trabalho de roteiro absolutamente inexperiente. As pessoas tiveram que ter muita paciência comigo, muita mesmo. O ideal teria sido eu ter entrado nessa sala como assistente ou como roteirista júnior ou alguma coisa assim, mas não existia essa diferenciação e nem nada. Tá. É isso, assim, eu acho que tem um pouco dessa percepção de que a pessoa sai já querendo eu vou falar da postura de sala, que é uma coisa difícil, assim, eu não estou falando nem do recém-formado, eu estou falando do ser humano hoje em dia, que atualmente a gente, infelizmente, tem, com esse mundo aí dividido, em opiniões muito fortes, uma outra, a gente está perdendo, eu acho, a capacidade de discutir ideias. E para fazer uma sala de roteiro funcionar de uma maneira que renda bem, a gente precisa discutir ideias. E a gente precisa estar de mente aberta para receber a ideia do outro e trocar. Senão fica cada um batendo na sua ponta de faca ali e não sai do lugar, né? Então, essa habilidade de discutir ideias, de estar aberto para a ideia do outro, é que eu acho que o ser humano, no geral, não só o recém-formado, vem perdendo e que é extremamente necessária para o trabalho de roteiro. Eu vou dizer que participar de várias salas de roteiro na sequência deixa até a pessoa mais evoluída nesse sentido, porque você para,
ouve o que a pessoa tem, pondera, fala, não, legal essa parte, legal isso, legal aquilo, e mudar de ideia faz parte do processo de sala de roteiro, e mudar de ideia não está sendo muito uma coisa que as pessoas estão fazendo muito hoje, entende? Enrolei o Álvaro. Talvez tenha respondido. Então, assim, acho que a gente falou, né, eu acho muito massa esse negócio da juventude, assim, que cara, a gente quer muito fazer, né? Tipo, a gente tem uma vontade enorme, a gente, ai, não, porque eu quero, ai, porque eu amo, porque. E isso é muito massa, assim, né? Até essa falta de conhecimento sobre como o mercado funciona, né? É uma coisa. Eu sou uma que pessoa. não. Ai, desculpa, fala. Imagina, pode falar, fala. Não, acho que pareceu que eu sou muito. Eu sempre quero alguém de 20 anos na minha sala. Essa é a verdade. Exato. Eu sempre quero. Parece que eu não quero, mas eu sempre quero alguém de 20 anos na minha sala. Eu sempre quero alguém que saiba o que tá falando, o que as pessoas estão falando por aí, que tem essa empolgação aí que a Luísa tá descrevendo agora, que não tá tão calejado quanto todo mundo tá. Todos os roteiristas já estão, ai meu Deus, lá vem um feedback, e a pessoa recém-formada tá assim, eu quero saber o que o canal falou das coisas que a gente produziu, então é sangue novo, coisa boa, sempre é. Sim, concordo. Mas acho que assim, tem uma coisa que qual é o ensino de roteiro, né, nas universidades? Eu confesso que na minha época, ai gente, faz um tempo já, mas assim, as aulas de roteiro, né, assim, cara, era tipo assim, a gente não tinha aula de roteiro, basicamente, sabe? Não tinha teoria, não tinha, sei lá, era meio que assim, faz aí, se vira, sabe? Assim, roteiro era isso, ninguém queria fazer roteiro. Quando eu fiz o TCC, tipo, ninguém, né? Assim, alguns queriam produzir, outros queriam dirigir, enfim, mas ninguém queria fazer roteiro. Então, eu adorava, eu falava, passa para mim que eu faço, né? Principalmente rádio TV, né? Que você tem ali um TCC que é coletivo, né? Que é da sala inteira. Aí você precisa, né? Então, distribuir, assim, essas funções. Mas, enfim, eu não sei como as coisas estão hoje, eu espero muito que elas tenham melhorado. Tenho muitos alunos, né, que vêm que estão na faculdade ainda e falam, cara, tô sentindo falta, né, de entender melhor de roteiro. Então, acho que é um pouco isso, assim, a gente não tem o mestrado, o MFA aqui, né, não tem um mestrado específico de roteiro. A gente tem algumas pós, né? Tem pós muito boas de roteiro da FAAP, por exemplo, né? Mas na graduação, né, a gente, enfim, talvez ainda não tenha visto uma grande mudança nesse sentido, né? Talvez o roteiro ainda esteja um pouco defasado. Tá, gente? Não estou generalizando, enfim, estou falando, né, aqui. Eu espero muito que eu esteja errada, mas me parece que essa é a realidade ainda. Talvez esteja um pouco distante ainda do mercado, né? Eu acho que eu entendo o que você está falando, Luísa, porque fica nessa coisa da inspiração, né? Joga tudo no pano da inspiração e acaba deixando quem quer ser roteirista ali, quer ter uma teoria dos alunos da fotografia, que eles estão cheios de teoria ali para estudar, e quer ter aquilo e às vezes não tem, né? Eu, na verdade, na minha graduação, tive um pouco o oposto disso, que o meu professor de roteiro era bastante CDF do clássico. Isso eu acho muito legal. Você pegar e estudar os clássicos, a história clássica, como ela é arquetípica, né? E o nosso cérebro trabalha com arquétipos, os nossos sonhos são arquetípicos, os contos aí, que estão aí há séculos por aí no mundo são arquetípicos. Então, como funciona essa narrativa arquetípica? Isso sempre me instigou e sempre eu acho um ótimo lugar para começar, porque muitas vezes a gente, até como estudante, já quer logo quebrar todas as regras, né? Exato, não, eu vou chegar aqui e fazer um treco diferentão, mas, estudar o clássico primeiro, para depois quebra, chuta tudo pro alto, mas eu acho muito importante.
Isso, total, assim, e tem muito isso, assim, né, parece e assim, os alunos querem, né, os alunos, tipo, quando descobrem a jornada do herói, por exemplo, né, na graduação, falam, que legal, agora parece que tem um norte aqui, né, mas para a gente entender que existe um mundo além disso, né, gente, então, assim, o que a Andrea falou é essencial, quer dizer, como que você vai saber se você está revolucionando alguma coisa, quebrando algum padrão, se você não sabe que padrão é aquele, né? Tem muito filme que parece que, sei lá, às vezes porque ele é mais moderninho, né? Enfim, ele traz um universo diferente e tal. Você fala, esse filme aqui não é, né? Não, ele não tem uma estrutura clássica, mas tem Vai sim, analisar a né? estrutura, Você vê ponto a ponto ali sim. certinho, né? Beat a beat, assim. Um exemplo que eu lembrei agora foi do 500 Dias com Ela. Uhum. É esse nome? Que o Blake Snyder falou, olha, vocês estão achando que esse filme aqui é super indie? Então tá bom, deixa eu mostrar o beat sheet aqui para vocês, né, passo a passo. Então, tem isso, né, a gente tem que dominar aí todas essas teorias, né, para entender onde que a gente está, né, a que tradição aí que o nosso roteiro tá se filiando. Total. Tem mais algumas perguntinhas aqui. Tem mais uma da Ana. Qual a diferença que você sente em dirigir seus roteiros? Tem muitas alterações feitas no set? No caso inverso, quando você faz um roteiro, como você vê a transição do papel para o filme pronto? Tá. Ó, eu dirigi em termos do. Se eu for medir quanta coisa que eu escrevi, que eu já dirigi, quanta coisas que eu já escrevi, que outros já dirigiram, a porcentagem de coisas que eu já dirigi é muito menor. Mas eu costumo me até ao roteiro nas coisas que eu dirijo muito, a não ser quando tem algum problema de produção, e aí a gente tem que mudar e tal. Mas eu recentemente dirigi uma série de animação com 26 episódios, que eu tinha sido chefe de roteiro desses 26 episódios. E a animação, você vai para o estúdio gravar as vozes, né? E muita coisa acontece lá, porque são dias e dias daqueles atores ali juntos e gravando e tal. Nem foi tanto tempo porque a pandemia veio no meio e aí eles tiveram que gravar separado, mas muita coisa de improviso acontece lá. E óbvio que a gente dá muita risada. Eu adorava os improvisos, mas eu sempre falava, vamos fazer o do roteiro para ter? Vamos fazer o do roteiro para ter? Para Então eu sou garantir, dessa. né? Para quando eu Bom. dirijo. E como eu vejo a transição do papel para o que eu fiz para o filme pronto, eu sempre tenho nervoso de ver. Já quando começa casting, eu já fico nervosa de ver aquilo tomando realidade e tal, tomando verdade ali, né? Porque o que a gente faz é muito virtual, né? Eu tenho essa aflição um pouco da gente como roteirista, o que a gente faz é muito virtual. O produto daquilo, que são aquelas páginas, no final das contas, é o que vai jogado no lixo, primeira coisa, né? Foi lixo, foi lixo. Então, o que a gente faz é virtual no sentido de que o que a gente escreveu ali, na verdade, depois muita gente vai colaborar junto para o filme, para a série ficar pronta, né? Então eu vejo com isso, com nervosismo, vendo beleza nas coisas, assim, até no que foi mudado. Eu vejo com uma certa. Eu acho bonito, porque é um processo colaborativo. Perfeito. O Ale perguntou qual que foi o roteiro que você mais gostou de fazer? O roteiro que eu mais gostei de fazer. Eu tô gostando muito da série que eu tô fazendo agora, que é essa que tá sob sigilo e eu não posso falar. Gente, roteirista é assim sempre, tá? É. Todo mundo fala, e aí, o que você tá fazendo? Então. Porque a gente assina um treco lá falando que a gente não pode falar. Mas dessa que vai estrear agora na Netflix, que eu acho que é no fim desse ano, eu gosto muito de como. Eu vi algumas coisas, né, editadas e tal. Até onde eu vi, eu gostei muito do episódio 3, gostei muito. Mas
tem uma série que é essa de animação, que eu fui chefe de roteiro, que ainda não está em lugar nenhum, e é uma série de meio de comédia para criança mais velha. Eu adoro fazer comédia para criança mais velha, que dá para a gente falar coisas mais absurdas, assim, que eu gosto muito também. Nossa. Eu quero muito assistir. Minha filha tem 12 anos, vou assistir com ela. Que legal! É grandona. Ó, tem uma pergunta aqui do Folha Livre. A Folha bilíngue. Você geralmente lê os roteiros de filmes ou séries recentes? Quais indicaria a leitura? Folha. Então, eu vou falar. Eu não consigo ler nada narrativo ficcional. Não consigo ler nada ficcional quando eu estou escrevendo ou quando eu estou dentro de uma série. E isso inclui roteiro também, infelizmente. Eu não consigo, porque eu passo o dia inteiro fazendo ficção, o dia inteiro fazendo ficção, o dia inteiro lendo ou escrevendo ficção, e no fim do dia, se eu vou ler alguma coisa, eu leio dissertação. Então eu leio... qual foi o último livro que eu li? Foi a biografia do São Francisco de Assis, sei lá, alguma coisa documental. Essas são minhas leituras, assim, são mais de teoria mesmo. Eu leio bastante coisa de psicologia, me ajuda bastante a pensar personagem e tal, mas eu não leio roteiros inteiros muito. Leio trechos, sim, de cenas que eu gosto para ver se estava assim no roteiro normalmente, mas eu tenho essas quando eu estou escrevendo e eu já estou tipo emendando uma série na outra sem férias há tantos anos, então faz muito tempo que eu não leio ficção. Então, e assim, com série, às vezes a gente tem o roteiro do piloto, né? Mas é muito difícil alguém disponibilizar todos os roteiros, né? Dos episódios, assim, enfim, da primeira temporada ou das outras. Às vezes tem de fã, né? Mas não o original, assim, que é divulgado, né? É difícil saber se foi um roteiro escrito pós-produção ou se foi realmente antes, né, da produção. Sim, total. Bom, e aí, eu achei muito massa isso que você falou, né, de acabar não lendo, porque isso também influencia bastante, né, na escrita, assim. Eu lembro que os Ramones, eles ficaram, tipo, 1 ano sem escutar música, tipo, de ninguém, assim, porque eles não queriam ser influenciados, tipo, no som que eles estavam construindo, sabe? Caramba, que sacrifício, assim, saca? Tipo, achei muito massa. E pra gente, acho que tem um pouco disso também, né, de estilo, assim, que às vezes ali, tipo, não é intencional, né, mas se você tá fazendo aquela leitura ao mesmo tempo, né, que você tá escrevendo, aquilo pode acabar, né, deixando algumas marcas ali no seu texto, né? Às vezes de linguagem, às vezes de ritmo, enfim. No fundo, eu acho que no fundo é um pouco desse medo dessa coisa que você está falando, sim, e fora que a gente fica um pouco saturado também, né, de ficção, mas em parte tem isso também. É isso. Bom, agora, Satomi perguntou se você tem alguma dica sobre processos de criação. Dica sobre processo de criação. Olha. Isso daria uma live inteira, né? Daria um curso inteiro de processo de criação. Mas quando você lê isso, você pensa, o quê, Luísa? Qual que eu vou falar? Não, assim, porque me parece que é uma pergunta sobre... Não sei se é, mas se for uma pergunta sobre como se inspirar ou algo assim, eu sou muito da teoria de que, eu tenho um cronograma para seguir. Você tem inspiração, eu tenho um cronograma para seguir. A gente vai sentar e vai chegar nesse roteiro, vai chegar nessa entrega, vamos chegar juntos. O que eu tenho, eu sou bem concentrada. Quando eu estou escrevendo, ou quando eu estou lendo, ou quando eu estou em sala, eu não tenho WhatsApp no meu laptop, por exemplo, porque senão é muita distração. Então, uma coisa que atrapalha a criação, eu acho que é essa coisa multitarefas, assim, que é a nossa vida no geral. Então, dar uma barrada nisso, eu acho que ajuda. Dentro de sala, eu tenho uma dica de processo de criação,
que é a gente não ficar se atendo a toda a criação. O que eu quero dizer? Se você tem um problema de cena, por exemplo, como é que a pessoa vai perder um ônibus? E ali naquela cena que é na rua, no ponto de ônibus, como que ela vai perder aquele ônibus? Pô, começa. Ela podia perder porque ela tropeça, ela podia perder porque ela tá olhando pro celular. Não se perder, não perder tempo nesses comos. E perder tempo no o que acontece. Aqui ela perde o ônibus. Como ela perde o ônibus? A gente abre um Google Drive, um Google Docs, um documento aberto, e todo mundo vai lá de tarde, dá várias ideias sobre aquilo. Então, eu uso a sala de roteiro muito mais na engrenagem das coisas e do que no brainstorm de como aquilo vai acontecer, porque isso demanda muito tempo, que às vezes a gente está tirando da estrutura, por exemplo, e eu preciso enxergar essa estrutura acontecendo e avançando na sala. Se eu perco esse tempo entrando nesse buraco negro de como que ela vai perder, se isso não faz diferença para a próxima cena, tá? Claro, se isso não faz diferença para a próxima cena, eu não vou perder tempo ali. E se você está escrevendo sozinho, Satomi, né? Você também pode usar esse método. Falar, não, agora eu estou preocupado aqui com a evolução das cenas. Como é que os detalhes acontecem? Isso eu vou pensar amanhã. Isso eu vou pensar depois. Porque quantos roteiros a gente não deixa pela metade porque a gente foi detalhando tanto e perdeu a estrutura geral, por exemplo. Assim. Então, talvez essas dicas que eu tenha para dar. Perfeito. Vou aproveitar agora para fazer uma pergunta minha. Você gosta de sala de roteiro diária? Tipo, de segunda a sexta? São quantas horas por dia? Como que você costuma fazer esse cronograma, digamos assim, dos encontros? Tá. Então, minha sala, minha vida, a vida dos roteiristas, está tudo estipulado dentro de um cronograma semanal. Então, eu sei o que eu vou fazer segunda de manhã e o que eu vou fazer segunda à tarde. E todo roteirista sabe isso até o fim da semana. Senão, a gente não consegue cumprir tudo o que tem para cumprir. E, às vezes, a gente tem semanas seguidas de sala de roteiro num período só. Eu não tenho sala de roteiro em 2 períodos, eu tenho sala em um período só. E, normalmente, agora que está tudo à distância, a gente tem ficado 3 horas e meia, direto trabalhando em sala, em grupo. É isso aí. Se eu gosto de ter segunda... Olha, eu gosto de trabalhar em grupo, como eu disse, eu gosto de fazer as coisas em conjunto, mas cansa pra caramba. Segunda a sexta, sala de roteiro, discutindo ideia, 4, 5 semanas seguidas que às vezes tem, que a gente tem que encarar se a gente está num processo assim. E quando não tem sala, a gente tem outra coisa para fazer, né? Não é que tá livre. Então, o assistente está ali programando tudo para ninguém ficar esperando feedback meu, ou para eu não ficar esperando o roteiro de ninguém e ficar parado. Então, é para sempre todo mundo ter coisa para fazer. Por isso que tem esse cronograma. Mas eu gosto, mas vou dizer que cansa. Pelos motivos que eu disse, porque quando a gente é escritora, a gente curte a introspecção um pouco, e ali a gente está trocando essa energia que é cansativa mesmo. Sim. Não, eu acho que funciona. É que a Andrea está em Portugal agora, né, gente? Eu imagino que a galera seja. Não sei, é todo mundo do Brasil que você costuma trabalhar? Sim. Ou a galera está espalhada? Todo mundo do Brasil. Ah, massa. E tem isso, né? Porque assim, não dá pra gente pegar e transformar, tipo, vamos fazer online, sala o dia inteiro. Cara, é muito diferente, né? Cansa muito mais, né? Quando você tá na frente do computador. Cansa muito mais. Do que se tivesse todo mundo junto ali na mesma sala, né? Seria muito mais tranquilo, assim. Cansa muito mais mesmo. E até sala do dia inteiro, presencial, eu fiz poucas vezes, só assim, quando a gente estava no desespero para acabar o deserto das sinopses, que eu digo, quando a gente termina a sinopse é uma festa, né? Todas as sinopses. Então, quando a gente está precisando muito, porque senão o dia inteiro presencial também cansa, né? Sim,
Perfeito. Tem, assim, já ouvi chefe falando que gosta todo dia, já ouvi chefe falando que acha muito, que quer só 3 vezes por semana, né, gente? Porque é importante também que fique claro que a gente, né, escreve individualmente também em casa, né? A Andrea Sim. passa aí, né, essas tarefas para cada um, né? Então, tem que ter esse tempo também. E aí, vou fazer uma pergunta aqui. Satomi, me ajuda aí, Satomi, pelo amor de Deus. Curso de roteiro mata a criatividade? Ela perguntou. Aí o Miss respondeu embaixo. Sabia que o Miss tem vários cursos? Nenhum mata a criatividade, muito pelo contrário. Ai, ai. Não, eu não acho que mata, não. Eu acho que, pelo contrário, ajuda você a entender como você vai trabalhar com a sua criatividade, porque você ter só a criatividade é pouco ainda para você. Bom, eu tenho aqui minha criatividade, eu vou fazer um roteiro, mas como você vai usar a sua criatividade para fazer o seu roteiro? Eu acho que o curso te ajuda a isso, você organizar a sua criatividade, muitas vezes trazer limites, ajuda a organizar para você criar a sua história, entender o que é importante. Eu sou super do curso de roteiro. Nossa, Faça com sim. certeza, com certeza. E te dá ferramentas, né? Porque eu brinco, né? Que as coisas que eu ensino para os meus alunos são coisas que ninguém me falou, sabe? Assim, que eu tipo, cara, eu tive que esperar muito para entender, entendeu? Então, poxa, teria sido tão mais fácil, né? Se alguém tivesse feito isso bonitinho, falado, olha, assim. E também como o mercado funciona, né, André? Porque assim, para trabalhar como roteirista, né? Isso é muito importante, né? Você até falou no começo, eu participei de bastante festival, de concurso e tudo mais, né? A gente tem que começar a entender, né, como que funciona um pitch, como que funciona, né, como que a gente fala do nosso próprio trabalho, todas essas coisas são importantes, né, para quem quer ter seus projetos produzidos. Sim, e às vezes num curso que você vai ficar sabendo de um concurso ali, de um festival aqui, você vai criar amizades e tal, né? Exato, vai conhecer profissionais, né? E assim, principalmente os cursos, né, que tem essa parte prática, né, da criação, você está escutando ali o professor e os outros alunos falarem do projeto de alguém, né? E aí você já começa a pensar no seu, então é muito boa assim, essa parte de análise mesmo, né? Você começa a tentar entender os outros projetos, né? Começa a pensar ali em possibilidades. Acho que isso é uma coisa que ajuda bastante. Mesmo que não seja útil para você nesse momento, você vai guardar e quando você estiver passando por uma dificuldade parecida com aquele seu amigo passou e que o professor ajudou, você vai lembrar. Exato. O André Queiroz perguntou: das primeiras salas de roteiro que você participou lá no começo até os dias de hoje, as dinâmicas mudaram muito? Muito. Muito mesmo. Eu fiz uma série da HBO que chamava Alice, faz muito tempo já. Eu adorava, gente! Tão legal! Então lá foi minha primeira sala de roteiro, que a gente falava, a gente vai se encontrar todo dia, a gente vai criar junto, tem essa lousa aqui, e eu em pânico lá, que lousa se encontrar todo dia? E ali a gente começou a tentar entender como é que funcionaria isso, que já funcionava nos Estados Unidos muito bem, né? Hoje as pessoas já sabem o que é uma sala de roteiro, já entra que lousa, que é essa lousa aqui? Não tem mais nada disso, né? É muito mais difundida essa ideia. Mas é assim, a diferença, eu acho que você entra já sabendo o que te espera. Lá na hora a gente não sabia nem como trabalhar em grupo, o que é que levava para casa, quantas horas por dia, a gente foi se entendendo durante o processo. Hoje é como a Luísa falou, alguns chefes de roteiro, você sabe, 3 vezes por semana, outros todo dia, outros depende da época que está a sala, que é como eu faço. Então, é muito diferente desbravar um método e já ter o método, né? Eu mesma, nas primeiras salas que eu chefiei, eu não tinha um método, né? Hoje eu já tenho, já sei
quanto tempo eu vou gastar nisso, quanto tempo eu vou gastar naquilo, quanto tempo eu dou para cada roteirista abrir o roteiro, e é muito mais fácil, né? Você gosta dessa denominação, chefe? Chefe de sala, chefe da sala? Hoje eu estava escrevendo um documento usando esse termo para falar do método que eu uso, enfim, e eu comecei a me incomodar com isso. Hoje mesmo. Mas então, aí a gente vai usar como? Vai usar em inglês? então, porque assim, o povo fala head writer, né? Tem algumas possibilidades, aí, roteirista-chefe, enfim, mas também me causa um estranhamento, assim, né? Não sei. Mas também não consigo pensar em alguma outra coisa que acho que seria melhor, né? Chefe de roteiro. Vamos pensar, vamos abrir um brain e a gente põe ali. Chefe de roteiro parece uma coisa meio do Boss Baby, da série do Boss Baby. Eles têm vários bebês. Esse é o chefe da alimentação, esse é o chefe das mamadeiras. Então, eu acho que você podia cunhar, assim, algum termo, assim, sabe? Aí os próximos roteiristas, tipo, imagina as dissertações, as teses, assim. O termo tal, cunhado por Andréa Midori Simão. A gente podia pensar junto, porque eu já não sei pensar sozinha. Vamos pensar. Então a gente abre um brainstorm e pensa junto. Combinado. O Bruno falou chefinho. Chefinho de roteiro. E também, o que eu ia te falar? Eu pensei em duas perguntas juntas, e aí essa me tirou um pouco do eixo, assim, porque a gente ainda está entendendo, né, como que as coisas funcionam, como que elas evoluem, assim. Mas, enfim, uma coisa que eu queria saber é sobre seus projetos futuros, assim, tem alguma coisa que você queira muito fazer? Tem. Eu gostaria disso, né? Esse é meu plano, enfim. É claro que a vida é completamente imprevisível, né? Mas uma coisa que, sei lá, que gera uma faísca, assim, algo que hoje captura a sua atenção, o que seria? Eu tenho duas coisas loucas que eu quero fazer, que é uma animação para adulto e série de boneco para adulto. Essas coisas fora do lugar que nunca ninguém quer produzir. Eu tenho 2 projetos assim, nessa linha, que estão aí comigo faz um tempo, dentro do meu coração. E vamos lá. Todas essas chefias de sala, nenhum desses projetos são meus, de autoria minha. Ou eu sou coautora porque eu peguei, modifiquei bastante e aí ganhei coautoria, ou eu peguei a Bíblia de Venda, adaptei tanto e ganhei a coautoria, ou são projetos que me chamam, falam, vem você chefiar essa sala aqui, e nenhum desses projetos são meus, assim. E são muitas salas que eu chefiei, agora eu tô com essa coisa ruim de falar. E que não eram meus, né? Quem sabe um dia. Eu nem tenho tempo de desenvolver uma coisa minha, porque eu vou de projeto em projeto e é difícil, né? Você pegar um tempo com filho e tudo para desenvolver o projeto seu, pessoal, né? Precisa ter muita organização, força de vontade. Muita, é verdade. Quanto tempo tem seu filho? Eu tenho um de 1 ano e uma de 8. Ai, meu Deus, que fofos, gente. Ai, nossa, 1 ano, demais. Saudades da minha. Tá tão longe dessa época. Olha, tem mais uma pergunta aqui pra gente fechar, que é do Aloísio. Quanto que se costuma escrever por dia durante o desenvolvimento de uma série? Como costumam ser os prazos? Por dia, né? Então, Aloísa, são vários documentos que a gente escreve dentro de uma série, de uma sala de roteiro. Como eu falei, tem a sinopse. Para fazer a sinopse, eu faço uma pré-escaleta. Depois da sinopse, tem a escaleta magrinha, vamos chamar de escaleta 1, a escaleta mais gordinha, que é a escaleta 2. Em termos de páginas, vou falar mais ou menos, a sinopse de uma série de 30 minutos vai ter umas 4, 5 páginas. A escaleta
magrinha vai ter umas 8, 9 páginas, a escaleta mais gordinha pode ter até 11, 12 páginas, e depois o roteiro vai ter 30 páginas, mas cada uma dessas que eu falei agora tem 2, 3 versões que vão passar de mim para o roteirista, do roteirista para mim, para o canal, do canal de volta, aí outra versão, então tem tudo isso para fazer. E daí os prazos que eu dou para o roteirista escrever um roteiro de 30 páginas, agora, nessa série que eu estou fazendo agora, que tem um cronograma mais folgado, é 1 semana e 1 dia. São 5 dias, mais um. Ou quando não dá 5 dias e mais um período ali da segunda-feira. É isso, para escrever as 30 páginas da primeira versão. Muito bem. Respondido, Aloísa. Gente, nossa, foi muito massa essa live, né? Para quem quer entender de processo, né? Quem quer escrever série, né? E quer entender como que a sala funciona, nada melhor do que ter uma chefe, por falta de outro nome por enquanto. Estamos pensando nesse nome novo. Ai, demais. Andréia, adorei nossa live, fiquei muito feliz de te receber. Já tinha escutado o seu trabalho, te falei, né? Que fui tomar café com o Thies e ele falou assim: Você conhece a Andréia? Eu falei: Não. Aí ele falou: então eu vou te falar da Andréia e tal, e foi demais. Eu fico muito feliz, assim, de ver uma mulher como chefe, como chefa. Né? É demais, assim, e muito feliz, assim, de conhecer seu trabalho, saber como você pensa, né? Saber da sua preocupação com uma sala diversa. A gente fica na expectativa para a estreia desse ano, né? De temporada de verão, e torcendo aqui pelas próximas. Aí, gente, sigam a Andréia, né? Para ficar por dentro aí dos lançamentos das séries dela. Obrigada, tá, Luísa, pelo convite. Obrigada, Denise, também. Obrigada, Denise. E todo mundo que fez pergunta. Né? Foi demais. Galera, obrigada mesmo pela presença de vocês. É muito massa esse espaço, né? Que o Miss dá aqui pra gente. Falar de roteiro é um privilégio, né? Sim. E fico muito feliz, assim, de poder enfim, matar as dúvidas que vocês têm, né? Trazer pessoas com um trabalho tão legal. Espero que vocês se sintam bastante inspirados com tudo isso, tá bom? Então é isso. Então a gente se vê daqui a 2 semanas na próxima live. E tem que falar aquelas coisas de youtuber, né? Como é que é? Se inscreve no canal, dá um like, comenta aqui embaixo também pra gente, que tudo isso ajuda. Tá bom? Valeu, gente. Ótima noite. Beijo, Andréia. Beijo, Denise. Obrigada. Valeu.